atrapalhando a chegada aí do pessoal. Eu pedi que o café ficasse aqui dentro, né, justamente para que ao longo da nossa conversa, quem quiser, sintam-se à vontade em levantar, ir lá, tomar um café, comer alguma coisa e a gente vai fazendo uma dinâmica de forma que a gente não interrompa em função disso, mas que a gente consiga seguir a reunião sem interrupção. Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem na reunião anual? Quase todo mundo. Então, eu vou perder, os que já vieram, me desculpar, eu vou perder um pouco mais de tempo de explicar a nossa atuação, que eu acho que é importante para a gente nivelar um conhecimento em relação ao que efetivamente, o que é o GAEMA, o que ele faz, como é que ele atua em relação às promotorias de justiça locais. Tá? Então, vamos lá. O Estado de São Paulo, ele é dividido em 22 bacias hidrográficas, que a gente chama de UGRs, né? São 22 bacias hidrográficas do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Essas áreas coloridas são as áreas em que o Ministério Público criou os chamados GAEMAs, que são grupos de atuação regional, né, de defesa do meio ambiente. Eles estão divididos numa área geográfica que é a própria bacia hidrográfica, então os senhores percebem que as áreas compreendem um número grande de municípios, né, tirando aqui Litoral Norte e Baixada, que tem um número menor de municípios, embora os problemas sejam às vezes muito maiores do que áreas grandes, mas de qualquer forma a nossa delimitação geográfica de atuação é essa divisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é a bacia hidrográfica. Então, do estado inteiro, das 22 UGRs, nós temos GAEMAs em 10. Né? Então, das 22 bacias hidrográficas, nós temos GAEMAs em 10. Bom dia. Eu estou fazendo uma explicação do que é o GAEMA, eu não sei se vocês já vieram em alguma reunião anterior, não, só para a gente nivelar um conhecimento. Tá? Então, 22 bacias hidrográficas, temos 10 GAEMAs, nós estamos aqui no PCJ, e o PCJ, que é essa bacia aqui, ela é a única do estado que foram criados de cara 3 GAEMAs. O GAEMA Atibaia, que não está colorido aqui porque ele ainda não foi instalado até o presente momento, o GAEMA Campinas, que é onde nós nos situamos aqui. Inicialmente nós tínhamos 24 municípios, aí o ano passado, no final do ano passado, Engenheiro Coelho saiu do GAEMA Campinas porque a maior porção do município estava em outra bacia hidrográfica e a ideia, como tem municípios que estão em mais de uma bacia hidrográfica, a ideia é que integre o GAEMA àquele município que tem a porção maior dele dentro da bacia hidrográfica. Então, o GAEMA Campinas é essa porção central aqui, e o GAEMA Piracicaba, que é a porção final aí da bacia. Apenas em termos de explicação, aqui nós temos um finalzinho aqui. Nova Odessa, nós vamos ter Americana, Santa Bárbara do Oeste, que pertencem ao GAEMA Piracicaba. A nossa conformação, ela basicamente, ela corresponde à área da região metropolitana de Campinas. Além da região metropolitana de Campinas, nós temos também a área que pega a aglomeração urbana de Jundiaí, né? Então, Jundiaí, Campo Limpo, Tupéva, elas pegam a nossa região. Várzea, né? Essa área aqui da porção do Rio Jundiaí, ela pega a nossa atribuição. Tá? Bom, esses são os municípios que compreendem aqui são as comarcas, né? E aqui os municípios que compreendem a nossa atuação. Aqui vale uma explicação sempre importante para a gente delimitar a competência de atribuição. Todas as comarcas aqui, cada uma dessas comarcas aqui, que correspondem a todos esses municípios, elas têm um promotor de justiça de meio ambiente. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, ela é uma sede de circunscrição, cadê Arthur Nogueira aqui, e ela vai compreender Olambra, Montemor não. Olambra era Engenheiro Coelho, Cosmópolis também é separado, né? Eram 3, não era Engenheiro Coelho, saiu. Mas então você tem um município que tenha uma comarca que pegue mais de um município. Bom, então em cada uma das comarcas nós sempre temos um promotor de justiça de meio ambiente da comarca. Por que isso é importante entender? Porque
o GAEMA, ele não substitui a competência do promotor de justiça da comarca. Então, dano ao meio ambiente, qualquer que seja, de pequena ou de maior extensão, pode ser um dano ambiental enorme, grande, mas se ele atingir somente o município, a competência é do promotor de justiça local. Você tem lá um grande loteamento sendo construído de forma irregular, um grande desmatamento, competência do promotor de justiça local. Não é porque o dano tem uma grande extensão que ele transfere a competência para o GAEMA. Tá? Isso é importante porque a gente recebe constantemente reclamações, conversas, ligações, visitas aqui e representações de danos ambientais que na sua maior parte não são competências do GAEMA, ou seja, são danos que a gente avalia, recebe, verifica que não, que é puramente local e a gente reencaminha ao promotor local. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa só perdeu, entre aspas, tempo, né? Ela trouxe para o grupo regional imaginando que teria um outro tipo de trabalho, não tem. A gente faz a avaliação, identifica que é um dano puramente circunscrito à área do município, a gente reencaminha para a promotoria de meio ambiente local. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Tá? Bom, essa é a bacia PCJ, né, que eu havia falado. Então, essa porção, aqui é a porção mineira, então essa porção inicial aqui, né, é a porção do GAEMA Atibaia. Nós estamos na porção central aqui, né, o GAEMA Campinas, e a porção final, o GAEMA Piracicaba. Basicamente, o GAEMA atua na parte investigativa, né? Na parte em que a gente trata com os inquéritos civis, na parte de levantamento de dados. A gente procura ter uma postura, não vou falar que a gente tem necessariamente, mas a gente procura ter uma postura diferente do que acontece na promotoria local. Por quê? Na maior parte das vezes, a promotoria local trabalha de uma forma mais reativa, né? Ou seja, ocorre um dano, alguém chega com aquele dano até o promotor de meio ambiente daquela comarca, daquela cidade, e ele instaura um inquérito para avaliar aquele dano. Então, uma forma reativa a um dano muitas vezes já ocorrido, alguns que estão acontecendo, e às vezes a pessoa vem e fala, olha, estão começando a demarcação de um futuro loteamento, ou seja, um dano que ainda vai acontecer. Então, a promotoria local, ela acaba atuando mais nessa parte reativa. Por várias questões, né? Quase todos os promotores de meio ambiente daquelas comarcas, tirando Campinas, que é o único que é exclusivo, os demais todos acumulam diversas outras funções. Nas comarcas pequenas, pior ainda, porque às vezes é um único promotor para fazer todas as atuações, todas as funções do Ministério Público, né? Além de audiências, parte criminal, parte da infância e juventude, habitação e urbanismo, saúde, deficiente. Então, ou seja, é uma função cumulativa que muitas vezes faz com que o promotor tenha essa função mais reativa. Bom, o que o GAEMA, a gente procura trabalhar prioritariamente, não na questão reativa. A gente procura trabalhar mais na questão proativa, principalmente voltada às implementações de políticas públicas. Ou seja, a gente acompanha, como nós estamos inseridos na bacia hidrográfica, a gente acompanha quais são qual é o planejamento regional previsto para essa bacia hidrográfica, né? O que o plano de bacias, né? Dentro da bacia hidrográfica, não sei se todos têm esse conhecimento, nós temos um comitê de bacia hidrográfica. Esse comitê é formado por representantes de todos os municípios, existem câmaras técnicas dentro do comitê de vários assuntos, desde saúde ambiental até recursos naturais, águas subterrâneas, plano de bacias, ou seja, tem vários comitês que avaliam EIA-RIMAS dentro da bacia, então esses comitês estabelecem prioridades de trabalho para a região. Então essa é uma fonte de informação de atuação do GAEMA, principalmente porque a gente infelizmente vive num país que fazer planos é fácil, executá-los é que muitas vezes não acontece. Então a nossa ideia de trabalho é identificar quais são esses planejamentos, aonde eles estão ocorrendo e como que a gente consegue implementar efetivamente essas políticas públicas para que elas não fiquem no vazio, como muitas vezes acontece. Então, a gente acompanha desde as representações, faz o inquérito, muitas vezes
faz as ações civis públicas, né? E faz o acompanhamento direto. E aí, o ato que regulamenta, esse ato normativo que regulamenta a nossa atuação, ele prevê que, como a gente trabalha com essas questões de política pública, ele prevê que anualmente nós façamos reuniões com os promotores da região, que foi ontem, e reuniões com a sociedade civil organizada. Então aqui nós temos representantes de ONGs, nós temos munícipes, nós temos diretores de meio ambiente de municípios, a gente convida todo mundo e essas pessoas vêm aqui para discutir essa política que a gente está trabalhando. Então, esse é o momento em que a gente vai apresentar as metas que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Algumas coisas a gente entendeu pela supressão, algumas ontem foi sugerido acréscimos. Então, é uma discussão aberta, né? No sentido de propor trabalhos que a gente possa avaliar se no contexto que a gente trabalha, se a gente pode ou não conseguir fazer aquilo, né? O GAEMA, nesse sentido, entre aspas, né, bem entre aspas, a gente escolhe o que a gente vai fazer, né? O promotor na comarca local, ele recebe aquela representação do dano local que está acontecendo, tal, e ele avalia se ele vai ou não, quer dizer, ele é obrigado a trabalhar naquela representação, naquele dano. A gente faz uma determinação através das nossas metas daqueles trabalhos que efetivamente a gente vai trabalhar, né? O GAEMA Campinas, ele existe desde 2012, ele passou por um período em que não ficou um titular, né, uma pessoa responsável, e eu estou aqui desde 2013, nós éramos em 2 promotores, em abril do ano passado o segundo promotor se aposentou, portanto eu estou agora 18 meses sem o segundo cargo, né, sem o segundo promotor, e nós tínhamos uma dificuldade técnica que só em agosto do ano passado que nós recebemos uma engenheira florestal para trabalhar conosco aqui, para fazer o trabalho mais técnico. Bom, então essa é a estrutura como a gente atua, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje, né, é o trabalho que a gente vem realizando com vocês e quais são as metas que a gente pretende continuar trabalhando para 2019. Quando a gente trabalha com políticas públicas, várias das metas, né, e como a gente não trabalha muitas vezes com dano concreto que aconteceu ali, essas metas a gente tem, de alguma forma, repetido ano a ano, às vezes fazendo modificações de acordo com o que aconteceu no ano anterior e com aquilo que a gente pretende fazer para o ano seguinte, tá? Então, a gente vai verificar que elas são metas bem abertas, no sentido de que elas cuidam genericamente de políticas, e aí eu vou explicando cada uma das metas o que a gente tem feito em relação a elas, né? Então, na meta de saneamento básico, o que a gente tem feito, né? A gente iniciou lá em 2012, 2013, com o acompanhamento da necessidade dos municípios fazerem os seus planos municipais de saneamento, que era uma exigência legal, né? Hoje, da nossa região, todo mundo já fez o seu plano, já elaborou o seu plano municipal de saneamento. Então, nós estamos na fase posterior. A gente já vem, né, aqueles que já foram elaborados, a gente já vinha acompanhando a execução, e agora a meta nós mudamos para o acompanhamento efetivo das execuções, né? Porque se todos já elaboraram, a gente agora parte do acompanhamento da execução específica. E agora já tem vários municípios, aqueles que fizeram os seus planos lá em 2012, 2013, 2014, eles já estão em fase de revisão dos planos municipais, porque a lei prevê que a cada 4 anos você tem que fazer uma revisão, uma atualização para identificar o que foi feito, o que precisa ser corrigido. Então nós estamos nessa fase de vários planos de acompanhar a revisão desses planos municipais, tá? Então nós temos aqui um inquérito civil para cada um dos municípios da região, né? Então os planos municipais, em regra, eles se dividem em metas de curto, médio e longo prazo para a execução do plano. E o que a gente faz muito nesses planos é verificar se o município está ou não com o seu plano alinhado ao planejamento regional da bacia. Porque a bacia, por exemplo, ela estabeleceu uma meta que todos os municípios deveriam chegar em 2020 com 95% do esgoto urbano coletado e tratado. Era uma meta intermediária, né, antes dos 100%. E vários municípios, quando a gente olhava os seus planos municipais,
eles não acompanhavam essa meta do planejamento regional do Comitê de Bacia. Então, a gente passou a alinhar esses municípios, a exigir que eles alinhassem o seu planejamento a esse planejamento regional do Comitê de Bacia. Então, isso a gente faz, e aí a gente tem feito dizendo, olha, você tinha previsto lá no seu plano que nos 4 anos você tinha que fazer A, B e C de obra. Então, eu quero saber, o que você fez dessas obras que você mesmo planejou, você executou, não executou, por quê? Né? E a gente vai tentando controlar a execução desses planos. Doutor, a gente faz uma pergunta. Podemos fazer uma discussão em cada item, tá? Fica à vontade, pode falar. Só uma dúvida nesse ponto do acompanhamento de execução. Tem uma diferença, para mim, tem uma diferença entre eu falar assim, eu tenho que chegar a 95% do esgoto tratado, e eu tenho que chegar a 95% do esgoto coletado tratado, que são coisas diferentes. Nesse inquérito civil, nesse acompanhamento, isso está bem delimitado. Eu posso ter uma cidade que eu só colete 50% do esgoto, e eu vou chegar a 98% de esgoto tratado desses 50%. E eu posso ter chegar a 98% de todo o esgoto que a cidade produz. Então, o plano, em geral, os planos eles tratam da questão do esgoto coletado. Aí o que você está colocando é algo que a gente está trabalhando com vários municípios, no sentido de que eles têm que apresentar para nós, né, a gente está exigindo isso, que haja um plano para controle de ligações clandestinas. Porque o que acontece? Às vezes você tem 90% do município com esgoto coletado, mas você só tem 60% de ligação efetiva. Acho que é isso que você está querendo colocar. Né? Então, eu tenho a coleta, eu tenho a disposição de coletor tronco, de ramais e tudo mais, mas eu não tenho a ligação efetiva da residência naquele coletor. Né? E isso precisa de um planejamento do município sistemático, contínuo, para identificar a questão das ligações clandestinas. Inclusive, é muito comum, né? Vários municípios vivenciam isso de forma muito intensa, o excesso de ligações de esgoto na água pluvial. Né? Então, tanto que isso é um problema que, quando você tem uma chuva forte, né, você desequilibra totalmente a estação de tratamento de esgoto, porque o volume de água que entra é muito superior ao que foi projetado, porque entra água pluvial dentro da rede coletora de esgoto. Então, a gente vinha trabalhando isso com a Sanasa, dentro de um projeto que eu vou explicar depois do Rio Capivari, e a gente está tentando finalizar, né, isso está sendo desenhado, até no plano de bacia, mas a gente já vem cobrando isso, um padrão, porque quando você questiona o município em relação a essa questão, ele fala assim, olha, não, mas eu fiscalizo. Só que aí você vai verificar, ele fiscaliza assim, quando tem um rompimento, quando tem uma denúncia anônima. Então, não existe um trabalho efetivo em que você fala, olha, o bairro tal, eu fiz uma varredura no período tal, encontrei tantas ligações, tantas foram corrigidas, e que você chega num determinado período e você fala, aquele bairro está inteiro conectado. Então, esse é um trabalho que a gente tem trabalhado com os municípios, mas a gente ainda não tem um padrão, e isso a gente vem tentando formar junto com a Sanasa, porque ela tem esse padrão pronto, no sentido de expandir isso para os demais municípios, né? Como algo que eu exijo, quais são os requisitos mínimos que eles têm que fazer. Então, isso a gente tem tentado corrigir à medida que esses planos são revisados, porque na origem eles não tratam isso de forma sistemática. Tá? Obrigado. Na questão de abastecimento de água, né? Essa é uma cláusula esse é um item que vai se resvalar em vários outros itens, conforme eu vou explicar, mas assim, o plano de bacia, ele trata de áreas críticas de disponibilidade hídrica, né? Ele tem diversas indicações em áreas que são críticas de disponibilidade hídrica. Bom, a meta em si, ela é aberta, mas o que a gente faz? Vou usar um exemplo. Em 2014, o Rio Capivari já era uma área considerada crítica dentro do plano de bacia, né? Crítica em relação à quantidade e em relação à qualidade, né? Na crise hídrica de 2014, a Sanasa, que é o último município que capta direto no Rio Capivari, os demais que estão para baixo,
é tão ruim a qualidade que nenhum deles capta direto do rio Capivari, capta em afluentes. O que aconteceu? A Sanasa teve um problema a qualidade estava tão ruim que eles chegaram a colocar 10 vezes o volume de cloro necessário na pré-operação, na pré-limpeza da água, né, e não conseguiam chegar a um padrão. Quando foi divulgado essas informações na época, nós pedimos, com base nessa meta, pedimos um estudo da CETESB de toda a calha do rio Capivari, desde a nascente lá em Jundiaí, né, até o final dela, um estudo que me mostrasse exatamente quais eram os pontos já identificados com lançamentos com alta carga de poluição. Isso gerou um estudo de qualidade do rio Capivari, que é separado daquele que a CETESB já faz normalmente, todo ano, de qualidade, gerou um retigráfico, né, informando ponto a ponto, carga por carga, né, daquelas evidentemente conhecidas, né, e a partir daí a gente estabeleceu um trecho prioritário de trabalho para o rio Capivari. Então nós montamos um grupo técnico com cada um dos serviços de saneamento de Jundiaí até Campinas, que foi o trecho identificado como pior, e a gente vem trabalhando em processos de melhoria, né, até em mudanças das metas, porque às vezes o rio Capivari no plano municipal, para um determinado município, não é prioridade. Por exemplo, Jundiaí, o rio Capivari não é prioridade, porque a prioridade deles é o Jundiaí, né? Mas nós inserimos o DAI de Jundiaí no projeto para que ele, de alguma forma, antecipe algumas metas do plano que seriam lá na frente para o Capivari, por conta do efeito que ele dá, né, à medida que você tem a sinergia, a cumulatividade de lançamentos, para evitar que ele chegue a outros pontos com uma qualidade muito ruim. Então a gente tem feito reuniões entre os municípios. Nós estamos trabalhando agora num acordo com o município de Louveira, né, exatamente nessa linha do que você colocou o questionamento. Louveira é o caso típico, né? Eles têm um percentual da cidade que coleta esgoto, só que eles não têm informação segura de efetivamente quantos ramais, quantas ligações existem de forma efetiva. E lá é isso, choveu, derruba a eficiência da estação de tamanha quantidade de água que entra na estação de esgoto. E aí acontece lá em Louveira, prejudica a captação de vinhedo, que pega a água, boa parte pega a água do Capivari. Então, só para vocês entenderem como que a gente faz a interface de trabalho regional, né? A gente não faz aquela lógica do dano, olha, está tendo um lançamento clandestino em Louveira, está tendo um lançamento clandestino em Campinas ou em Vinhedo. Um lançamento clandestino específico, para nós é caso da promotoria local. Embora às vezes venha para nós e a gente questiona, dependendo do caso. Mas o que eu estou fazendo é uma verificação da calha do rio como um todo, de âmbito regional, né? Então a gente passou, por exemplo, no caso específico do Capivari, a gente passou a exigir, por exemplo, que as empresas aumentassem o automonitoramento dela, aquelas empresas que foram identificadas como grandes lançadoras, e passassem a encaminhar trimestralmente esse monitoramento para a CETESB ampliar o controle, né? Estamos agora trabalhando no caso de Louveira especificamente, com controles de ramais. Então estabelecemos com a CETESB pontos específicos de monitoramento ao longo da calha do Capivari, para que eles possam identificar se há um aumento abrupto de carga em algum ramal específico que indique lançamento clandestino de indústria, excesso de números de ligações clandestinas. Então, assim, é um trabalho que busca a qualidade da água do rio como um todo, em função de abastecimento de água, tá? Bom, saneamento rural. Posso voltar no Pode, pois não. Desculpa, eu estava perguntando que é a primeira vez que eu estou vindo. Não, pode. Se eu fizer alguma pergunta. Mas a sua dúvida pode ser de outro. Que fica muito infantil assim. Tá, não. Eu entendi a parte do interligamento do saneamento básico com o abastecimento de água. Com o abastecimento de água, o rio Capivari não tem jeito. Para Louveira é quase que 100% a fonte de água que eles têm. O rio mesmo vai aumentar. Para Vinhedo é 70%, o rio mesmo vai aumentar. E uma boa definição que eu vi para plano diretor, a gente estava trabalhando nele, é que a gente tem que garantir as necessidades da população atual sem comprometer a necessidade dos que virão. Hoje nós já vemos que o rio Capivari ele é limitado, ele não vai crescer. É aquilo ali que a gente tem. A gente consegue suportar, manter o mesmo padrão de água de mais X pessoas.
na cidade. Não que eu seja contra, mas o fato é esse. A não ser que a gente consiga pegar a rocha, moer e fazer virar água, a gente só consegue, ele tem uma limitação. Tem algum estudo que em cima desse ponto, para as cidades, olha, não dá para você fomentar tanto o seu crescimento, porque você irá comprometer a água dos cristãos, dos que irão, tem alguma coisa assim? Não. O que há, esses questionamentos deveriam ser tratados... o nome, só falar o nome para constar na ata. Ricardo Guide. Então, só o que acontece? Esses questionamentos, qual o tamanho que o município pode crescer, no fundo é isso, né? Quer dizer, eu posso crescer até onde eu tenho disponibilidade de água. São questionamentos que têm que ser tratados dentro do plano diretor. Quer dizer, o plano diretor que estabelece até onde o município pode ir ou não, né? Tem municípios que, muitas vezes, pela limitação de abastecimento de água, congelam, falam, olha, nos próximos tantos anos não se vai ter mais loteamentos, por conta até que se melhore a sustentação de água, se descubram novas fontes e tudo mais. A questão da qualidade do Rio Capivari, ela envolve um outro trabalho que a gente está começando, né, e agora com a chegada da Flaviana, que é engenheira ambiental, que a gente vai começar a casar essas informações. Ele precisa ter uma recuperação melhor das áreas de suas APPs, né, e nascentes APPs. Por quê? Isso regulariza mais o volume de água, né? Então você consegue efetivamente ter um aumento do volume de água dele. Ele é possível que ele tenha uma melhora no volume de água, principalmente na época de seca, através da regularização por processo de recuperação de APP, né? Então esse é um projeto que a gente quer desenvolver, né, para você aliar a questão da melhoria da qualidade da água pelos sistemas de saneamento, aliada à recuperação de áreas de APP. A gente já tem feito algumas reuniões, Vinhedo tem apresentado alguns levantamentos para a gente, né? A gente ainda não conseguiu estender muito, mas pela questão de falta de pessoal humano mesmo. A gente precisa, hoje eu estou sozinho, a gente está com uma técnica há pouco tempo, e a gente tem todas essas demandas que vocês vão verificar que a gente precisa trabalhar. Mas é algo que a gente entende que vai ser buscado, entendeu? Tá? Pode? O nome, por favor, sobre... André, representante da Campinho Verde de Campinho Paulista. Em modo município de Louveira. Tem algumas questões, lembro da última audiência, tinha aqueles pontos prioritários. Dentre essa questão, estavam os planos, tinha a questão da outorga do Cantareira, que existiam os projetos que são regionais, que atendem várias cidades. O Campo Limpo tem a questão de uma represa, que tem um plano da Sabesp, tá? Outra questão é a própria Sabesp. Existem inquéritos civis na cidade de Campo Limpo sobre a questão do acesso em relação à coleta e tratamento do esgoto. Tá? Eu queria saber se esses inquéritos estão sobrepostos ou eles estão com o GAEMA. No caso do Campo Limpo, o que a gente tem é o inquérito a gente tem um inquérito relativo ao plano de saneamento, né? E nos foi enviado agora há pouco tempo pelo promotor de lá o inquérito referente a essas questões envolvendo a Sabesp, né? A gente já iniciou uma conversa com a Sabesp, né? E isso deve acontecer até o final do ano, porque isso a Sabesp faz em vários municípios. O Campo Limpo não é exclusividade. Eles argumentam o seguinte: eu tenho um contrato de 30 anos, você está na metade, Campo Limpo está com 20 anos desse contrato, né? E ele fala assim, a Política Nacional de Saneamento, ela veio lá em 2007. Então, ela entrou e ela foi regulamentada por um decreto em 2010. Então, eles argumentam que a política entrou ao longo do contrato, né? E que o contrato, para você atingir os requisitos que a Política Nacional fala, o contrato precisaria ser revisto. Bom, para o contrato ser revisto, e essa discussão que eu estou tendo lá com o Campo Limpo, eu fiz uma conversa inicial com a Sabesp, porque a Sabesp trabalha por regionais, né? Regional aqui em Itatiba. Eu já fiz uma conversa com eles, ele ficou o superintendente, o Antônio Carlos, ficou de levar essas questões para a diretoria em São Paulo, porque nos municípios que a Sabesp trabalha, a gente já teve essa experiência em Montemor, o município, a Sabesp que acabou contratando uma empresa para fazer toda a atualização de dados do plano municipal, e aí embasar
o acordo. Então, eles estão nessa situação. Lá no caso, eles têm que fazer a atualização do plano, para ver o que já foi feito, o que já foi investido, taxa de investimento, o que vai ser, o que falta ainda, para poder adequar o contrato, né? Hoje eles chamam de contrato de programa, né? Existe um contrato novo da Sabesp, depois da regulamentação dessa lei, né? Em que os municípios que estão repactuando utilizam esse contrato. Então, por exemplo, a questão da represa de lá é uma questão, eu não tenho conhecimento, né? No inquérito também não foi ventilado isso, não tem nenhuma informação do que eu li lá no inquérito relativo a isso, tá? Eu preciso avaliar uma construção de uma represa, se ela vai estar única e exclusivamente dentro do município, da área do município, ou se ela pega mais de um município, né? Quando elas tendem a pegar mais de um município... 3 municípios? Seria no Rio de Janeiro. Tá. Então, assim, eu preciso mas ela seria construída por quem? Pela Sabesp? Pelo governo. Pelo governo do Estado? Porque eu acho que vai ter 16, vai ter outro. Mas isso tá em projeto, está em discussão? Está suspenso atualmente. Tá. Tá. Então, assim, só anota então na ata para a gente solicitar informações. Porque a gente faz... Veja, o que a gente... Nesse sentido, como a gente trabalha, né? Quando a gente tem determinadas informações, a gente passa a acompanhar, para tentar acompanhar como vai ser a discussão de implantação de ARIMA. Se o projeto tem casos aqui que a gente vinha acompanhando já há 3, 4 anos, e o governo sempre jogando uma determinada obra lá para frente e tal. A gente encerrou o inquérito, mas uma vez por ano a gente vai continuar questionando. É aquele projeto, vocês vão tirar da gaveta? Não vão, pelo menos para a gente ter a noção. Só um instantinho, seu Medina. Das cabeceiras de regiões prioritárias, tem estudos desde 2000 do próprio TCJ que fala que aquela região entre Itupeva, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, são regiões prioritárias que são cabeceiras, tanto do Rio Jundiaí como do Rio Capivari, tá? E que você vê, está sendo discutido os PDIs, tá? No aglomerado urbano de Jundiaí, tá? Na região metropolitana de Campinas, e você está tendo várias revisões de planos diretores que normalmente apresentam propostas que têm retrocessos ambientais que vão ao contrário dessas diretrizes apontadas pelo comitê. Nesses estudos técnicos foram realizados. Então isso é uma preocupação que nós temos, que a gente gostaria de ver se era possível estar sendo incorporada nessas questões prioritárias do GAEMA em relação ao acompanhamento do desenvolvimento e desdobramento dessas questões. Está tendo revisão no plano diretor em Campo Limpo Paulista, em Jundiaí, que acabou de ser realizado há 22 anos. Em Louveira vai se enviar uma proposta de revisão pontual. Em Vinhedo, eu não sei nos outros municípios, se Cabriúva e Itupeva, se isso está sendo gestado. A gente fez um levantamento em fevereiro para março desse ano. A maioria dos municípios já estão, até porque foi natural, o Estatuto da Metrópole, o Estatuto das Cidades, né, ele vem em 2012, né, se não me engano, ele estabelecia um prazo 2016, né, que começou, a maioria desses municípios fez o plano diretor em 2005 e 2006, né? Então, efetivamente, a grande maioria está em fase de revisão. A gente vem acompanhando bem de perto o PDUI da região metropolitana de Campinas. O da aglomeração urbana de Jundiaí, ele está ainda mais lento o andamento, porque a Implaza está com vários planos que já estavam mais adiantados e eles não têm corpo técnico para acompanhar tudo. Do ponto de vista de planejamento nosso, o ideal seria que a gente conseguisse acompanhar todas essas modificações. Tanto que há uma demanda nossa, já solicitada em São Paulo, para que a gente receba como um segundo técnico um urbanista, né? Porque essas interfaces, sozinho, eu preciso de alguém técnico que fique acompanhando isso. Eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente tem feito que já andaram acompanhando essas questões dessas modificações de planos diretores, né? Várzea Paulista, Jarinu, hoje, né? Em que ocorreu isso. Medina, o senhor ia perguntar alguma coisa? Então, para quem me conhece, eu sou o presidente da ONG Caminho do Bem de Campinas. Pegando o gancho aqui do meu amigo aqui, o
senhor Luiz Alberto Felizer, em relação ao que ele falou que foi suspenso a projeto da barragem da Campo Limpo. Eu vou ter que informar para você o seguinte, que a ONG Caminho do Bem protocolou um ofício, uma denúncia no MP de Atibaia, sobre a falta de informação da SSRH, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, né, sobre o projeto da barragem, porque em 2017 ou 2016 saiu o cronograma. O cronograma saiu quando? 2013. Não, o cronograma. Bom dia. Não, 16. O plano diretor da máquina do Prato Paulista. Então, acho que foi 2016, se não me engano, saiu 2017. Saiu o cronograma de construção de 9 barragens aqui no estado de São Paulo. E a de Campo Limpo está incluída como prioridade 1. Está incluída no cronograma. Então, a gente queria saber informação e já está dizendo assim, é prevista a construção entre 2018 e 2025. Então, nós achamos que poderia sair esse ano, mas nós ficamos na dúvida. E agora? Vai sair? Foi protocolado em Campo Limpo. Campo Limpo. Vai sair barragem ou não vai? Então, o que nós fizemos? Desculpa, foi protocolado em Atibaia, né? Atibaia. Em Atibaia. Como nós não tínhamos uma informação efetiva, a ONG protocolou um ofício pedindo para o MP ver se conseguia essas informações para nós. O MP respondeu informando o documento oficial que o projeto foi suspenso, foi abandonado. Uma proposta ultrapassada. Que é uma proposta ultrapassada. Então, a gente gostaria, inclusive, que o senhor verificasse realmente se procede essa informação, se consegue trazer para a gente essa informação e nos dar a resposta primeiro, depois, por favor. Tá. Se tiver um local para a gente tirar cópias, eu tenho a resposta, eu tenho toda a luta lá do povo contra a grande represa. Precisa da resposta oficial para novamente questionar o DAE se isso vai ter andamento ou não. Tá? Doutor, eu tenho certeza que no Ministério Público, que nós já conversamos, mas que o DAE também não vai poder fazer nada, mas fica a minha sugestão aqui. Todo político hoje tem medo da lei de responsabilidade fiscal, o cara cumpre. Nós já estamos na hora de ter alguma coisa parecida com responsabilidade hídrica. Primeiro o cara vai garantir a água, depois ele vai fazer, fica mais fácil para a gente fiscalizar. Fica a minha sugestão aqui. Nós começamos já a trabalhar nisso, rascunhamos uma boa parte, lei de responsabilidade hídrica. João Carlos, pegando o gancho da saneamento básico, a gente tem o mesmo problema em Várzea Paulista. Várzea Paulista ela chama Várzea, mas a gente importa água e falta água. E a demanda de gente também para lá, todo dia chega a gente e cresce, né? Inclusive aquele grande loteamento que o senhor ajudou a gente a segurar lá, seria mais uma demanda. A Sabesp, as pessoas que estão às vezes no comando, às vezes assina que vai ter água, né? A gente já importa água, a gente já tem dificuldade com água, entendeu? Embora as passarinhos dentro, né? Passarinhos dentro da cidade, o mesmo é um. E todo esse loteamento, eles vão avançando em cima das nascentes que abastecem esses rios, entendeu? Então, é o mesmo problema deles. A gente está com um problema na questão do plano diretor, que não aparece, não entra em ação, sabe? A gente precisava do lugar para participar com a gente também, para poder ajudar a gente. Esse problema é toda a cidade. Tem quem quer só trazer gente, lotear, mas não respeita. O prefeito anterior, ele fez um acordo lá, ele assinou um documento que ia ter água por não sei quanto tempo. Né? Pegaram água de Jundiaí, que logo em 2014 parou tudo e a gente ficou sem água, tendo que ficar esvaziando as represinhas, que a gente fica brigando para desenterrar. Na verdade, todo mundo quer aterrar e fazer barracão, alugar e cacete. Né? E a gente tem que ficar brigando nesses pontos para poder segurar a água. E a cidade ainda chama Várzea Paulista. Né? E o mesmo problema que tem as outras cidades, esgoto na fluvial, os mesmos problemas. Né? Seu nome, só para a gente registrar. Meu nome é Silvio Tadopina, eu sou de Vinhedo, sou arquiteto e urbanista. Pequeno relato, sim, não sei se é bem uma pergunta, mas assim, o senhor falando que alguns municípios congelam o seu crescimento a partir do momento
conseguem ver que não terão água para todos. Lá a revisão do plano diretor de Vinhedo, que é uma revisão, foi solicitada pelo Ministério Público e pelo Dr. Rogério, com a seguinte orientação, recomendação, para focar na questão hídrica. Ele solicitou que fosse feito o plano diretor e a Prefeitura aceitou, com duas orientações, crise hídrica e não haver retrocesso ambiental. Só que a gente vê lá que a revisão, que não é uma revisão, não é um engano, está lá com a proposta de passar dos 75 mil habitantes que a gente tem hoje, e já não temos água dos 75 mil, com a proposta do plano diretor que passa por cima do plano diretor anterior e acaba com as áreas de preservação, muda todo o zoneamento, nós vamos para mais de 125 mil. A possibilidade de crescimento de Vinhedo, que é uma cidade que pode crescer, que tem uma imagem boa aí perto de São Paulo. Então, eu gostaria de saber como que a gente vai conseguir trabalhar isso se a Prefeitura faz totalmente contrário à legislação, ao bom senso, a todas as normas estaduais. Como que a gente vai trabalhar isso com o Ministério Público nessa questão do Pedro Wilson? Tá bom, Silvio. Essa é uma questão complicada da gente equacionar, porque você tem um planejamento municipal, a questão do volume efetivo de disponibilidade hídrica, ele passa também por você saber qual a capacidade de crescimento que o município tem, né? Talvez não cabe a gente ficar discutindo amplamente isso aqui para a gente não conseguir avançar, mas no âmbito específico de Vinhedo, e é algo que a gente questiona em outros municípios, o município tem que demonstrar primeiro que ele tem capacidade de abastecer os lotes já existentes, né? No caso de Vinhedo se fala em 8 mil lotes vazios, mais ou menos, né? Então, então, assim, eu tenho que ter, tem que haver uma demonstração da capacidade de, pelo menos de abastecer, caso esses lotes venham a ser ocupados, porque uma vez postos a preferência que eles sejam ocupados, se vai haver essa capacidade. Essa é uma discussão que ainda está permeando. O plano diretor, evidentemente, ele traça uma linha de futura para o município, né? Mas o traçar a linha futura, essa avaliação de quantos vão ser efetivamente liberados, ele vai ocorrendo caso a caso, né, à medida que ocorre o crescimento. Então, é algo que não tem como você faz a avaliação à medida que ocorre o crescimento. Você conseguiu aumentar a disponibilidade hídrica, você pode aumentar o crescimento. Então ele acaba sendo, essa avaliação acaba sendo feita, me parece, mais no caso a caso, né? Ou seja, cada empreendimento que for criado dentro daquela diretriz do plano diretor vai ser avaliado. Para esse novo empreendimento, existe disponibilidade ainda? Não, agora não existe, então não vai ser aprovado, né? Eu acho que tem assim, você não tem, você pode até, assim, tem município, Jundiaí, na discussão do plano diretor, até onde eu sei, eu não estou acompanhando, mas até onde me falar, Jundiaí está discutindo a diminuição da área urbana do município, né, pelo que me comentaram. Essa discussão ela vai ter que acontecer ainda em Vinhedo, né? Está suspenso por enquanto lá o andamento, né? Mas na retomada essa é uma discussão que precisa ser colocada. Veja, a gente não consegue, se o plano diretor caminhar para esse lado de aumentar o tamanho da cidade, eu entendo que, a princípio, isso é uma discussão que o município fez, né? Aí vão avaliar se foi certo ou não com a sociedade civil e tal, mas é uma discussão que o município fez. O que o Ministério Público pode fazer, aí sim, à medida que forem se iniciar a liberação de novos loteamentos, impedir esses novos loteamentos, porque a questão da água não está equacionada. Não sei se eu fui bem claro. Não, o senhor foi bem claro, mas eu não consigo entender esse processo, porque assim, se um plano diretor existente hoje permite uma capacidade de potencial construtivo, esse potencial construtivo que está lá já é um direito dos proprietários. A gente não pode depois ficar analisando empreendimento por empreendimento. Vai lá, compra uma gleba para fazer, está dentro da lei, você tem todo o direito de fazer. Eu acho que ele tem uma expectativa de direito. Eu não concordo que ele tenha direito. Porque a hora que ele vai, apresenta o projeto,
que ele vai submeter as diretrizes de projeto, vai ser informado, tem ou não tem água. Se não tem, a expectativa de direito dele está frustrada. Então, eu não considero, na minha visão, que o fato de eu ter uma gleba numa área urbana ou de expansão urbana do município me dá o direito de construir. Isso para mim não existe. E eu entendo que não existe, porque eu já tive um caso concreto, numa cidade que eu trabalhei, em que o município congelou o crescimento por um período da cidade e uma empresa que já tinha feito um projeto de loteamento e tal, veio questionar judicialmente no mandado de segurança que ela tinha esse direito. Eu fiz o meu parecer no sentido, o município defendia que ela não tinha, eu fiz o parecer nesse sentido, que era mera expectativa de direito, que a delimitação, se efetivamente o município pode ou não ter mais aquele ou outro empreendimento, ela é uma avaliação de diretriz municipal, naquele momento de aprovação do loteamento. E foi dado o ganho de causa ao mandado de segurança, portanto, quer dizer, a empresa perdeu o mandado de segurança, né, foi julgado improcedente, sobre a avaliação de que ela não tinha direito líquido de certo, só pelo fato de que ela era proprietária de uma área, numa zona rural, com um projeto de loteamento para ser aprovado. Tá? Eu não quero transformar isso num debate. Porque assim, eu acho que assim, o plano diretor não pode ser um viés, eu só lembrando sempre assim, que o plano diretor, em regra, é o promotor local que atua. Nós estamos atuando em alguns casos específicos de planos diretores, o Vinhedo é um deles, porque teve uma interferência no planejamento regional, né? Então é só para a gente não transformar isso num debate de plano diretor, porque isso demandaria uma outra reunião. Mas só para a gente explicar, o Vinhedo tinha lá um dado, que foi agora reativado, né? E que se fez esse congelamento, e quem entrou na justiça ganhou e fez seu empreendimento. Agora, antes da gente ter essa discussão de pode cada empreendimento, não deveria deixar o plano diretor avançar ainda mais no suplemento da cidade. Eu até entendo, senhor, mas eu tenho que entender também o seguinte, o plano diretor é uma discussão aberta com a população do município, né? Se ele passa dessa forma, a minha atuação, ou a atuação do promotor local, vai ser cada caso concreto. Do ponto de vista do planejamento amplo, não. Então, assim, a gente tem um mundo ideal e um mundo real, né? Quer dizer, a gente sabe que interesses econômicos e tal nem sempre estão adequados ao planejamento urbano, tá? Então, assim, acho que tem especificidades, assim, no geral, que a gente tem, vou mostrar alguns casos que a gente tem atuado, tem conseguido resultado, né? Por enquanto, né? Mas a gente espera que, mas assim, pontualmente é uma discussão que nem sei para aquilo que a gente entende, eu tenho um monte de coisa que eu não concordo, mas sou vencido e tenho que aí tratar no caso individual. Tá? Eu só queria, são 10 metas que a gente precisa conversar, mas vamos lá, por favor. A questão eu lembro que nós apontamos no de contingência a questão das várzeas do Rio Jundiaí. Porque a CETESB tem tido uma prática de aprovar empreendimentos pontuais, esquecendo de um instrumento, que é um instrumento da política tanto nacional como estadual, que é a avaliação estratégica. E o que acontece, isso vai refletir, quando você começa a soterrar áreas lá na cabeceira do Jundiaí, é reflexo nas cidades abaixo. Há 2 anos atrás teve uma grande enchente que atingiu até toda a Vila Arnes, no Jundiaí. E coitado de quem mora em Itupeva, que é a última cidade que sofre com a consequência de uma ocupação desordenada, que ocupou as áreas de preservação permanente, tá? As áreas de várzeas desses rios. Tá? Então é uma questão que a gente tem que colocar, que o órgão ambiental ele tem que pensar, não em empreendimento localizado, tem que pensar a sinergia de vários empreendimentos. Tá? E é uma questão que continua em aberto. Fora questões ilegais, como Medina, me lembro o nome daquele grande aterro da Biflon, que se você ver essa história, desde a desapropriação pela prefeitura e a venda de uma empresa, é uma atividade, uma quase formação de quadrilha de atividade criminosa. Mas só para a gente pontuar uma questão, assim, essas ocupações que ocorrem, às vezes, de forma irregular do município, a sinergia, a soma dessas ocupações, é uma questão que não vou aqui valorar o trabalho dos colegas, mas ela tem que ser levada ao promotor local, porque ele está ali localmente, né,
tem conhecimento da região, tem conhecimento da área. Né? A gente teve um caso específico, por exemplo, o caso de Várzea, né, que é um caso específico, foi um caso que assim, havia essa interferência de outros municípios, tinha uma interferência com a APA de Jundiaí, a gente entrou, o caso veio para nós, né, a gente entrou com uma ação civil pública, havia algo bem parecido com o que você está dizendo, né? Você tinha uma área que foi transformada em área de expansão urbana, que correspondia exatamente à área que 4 empreendimentos iriam ocupar. E, individualmente, a CETESB não exigiu EIA-RIMA, né? Mas a somatória, os efeitos dos 4 empreendimentos, levantavam a necessidade de um estudo mais aprofundado, inclusive porque era cabeceira de área de manancial de Várzea. Então, esse caso a gente atuou, a gente entrou com a ação, conseguimos eliminar, está paralisado, né, os empreendimentos, foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, nós representamos ao Procurador-Geral de Justiça, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade e está paralisado, né, e a gente está pedindo inclusive a anulação de toda essa revisão para que haja uma nova revisão do plano diretor de forma mais adequada, problemas de audiência pública, problemas de planejamento e tudo mais, tá? Só para entender. Depois nós vamos Em 2016, eu entrei em uma ação popular contra esse aterro, com medida liminar. A liminar foi deferida no juiz local e deferida lá no TJ. Mas essa área tem nascentes lá, comprovadamente, e era área de brejo. E o juiz acatou por quê? Indeferiu por quê? Porque foi na fiusa da CETESB. Mas, gente, eu preciso só entender o seguinte, aqui, assim, se a gente for discutir casos pontuais que estão ocorrendo em cada município, nós não damos andamento. Eu volto... Não, eu sei. Não, sim, mas eu quero dizer assim, vamos evitar, senão a gente não consegue caminhar. Se a questão, olha, o órgão ambiental precisa avaliar, mas eu não posso, volto na minha fala lá no começo da nossa reunião, existe um promotor local. Veja só, eu cuido hoje de 23 municípios. Eu conhecer, né, cada área de ocupação irregular de cada município. Não, eu tenho promotores locais que precisam estar sabendo desse problema, essa questão tem que ser levada. Então, assim, se o órgão ambiental da região, para aquele caso específico, não está fazendo a avaliação correta, deveria pedir um EIA-RIMA de toda a área e tal, é uma questão que o promotor local... tem que ser levado ao conhecimento dele, cabe a ele fazer essa negociação, senão